coisas tremendas com você agora. Ele falará coisas tremendas com você agora. Continue nesse espírito de adoração, na presença dele. E vá com a tua Bíblia comigo lá em João, capítulo 2. João, capítulo 2. João, capítulo 2, a partir do verso 1. A palavra de Deus, ela fala assim: no terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu-lhe Jesus: que temos nós em comum, mulher? Em algumas outras versões diz assim: que tenho eu contigo, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos seus serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. E assim eles fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Senhor, nós te pedimos que os seus sinais miraculosos, que eles venham sobre nós essa noite, ó Deus. Não para que o nosso nome seja engrandecido, ó Pai, mas para, como a tua palavra declara, para que a tua glória seja revelada a nós, ó Deus. Revela-nos, ó Deus, a tua glória essa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sente-se nessa mesma atmosfera de adoração à presença de Deus, nessa mesma atmosfera de adoração ao nome do Senhor, porque Ele é digno de honra, glória, majestade e poder. Amém? Querida, eu quero te convidar a que você entre naquilo que o Senhor preparou para você essa noite. Então agora eu quero te pedir que a sua boca agora ela faça só 2 coisas: apenas glorifique o nome do Senhor. Não permita agora ser atrapalhado pela dispersão daquilo que não é o que o Espírito Santo quer falar com você aqui nesse lugar. Amém? Você compreende isso? Pode dizer assim: amém? Amém. Exatamente. Abra a tua boca para glorificar o nome do Senhor. É para isso que nós somos chamados aqui nesse lugar. Eu não sei se você reparou o texto que eu li, porque estávamos em meio à unção, em meio aos instrumentos aqui, mas o primeiro texto que eu li estava em 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do verso 1, foi do 1 ao 5. E nesse texto o apóstolo Paulo ele começa a nos falar da nossa habitação terrena. Eu gosto muito de usar esse texto em velório. Uai, pastor, não estou entendendo o senhor. Eu gosto muito de usar esse texto em velório porque ele nos chama ao entendimento e à ação daquilo que é importante nas nossas vidas. Qual é a edificação que nós estamos construindo? Qual é a casa que eu e você nós estamos construindo? Por isso hoje o Senhor está te chamando para transformar a sua casa. Jazinho, você vai entender isso. Jazinho, você vai entender onde o Espírito Santo quer nos levar. Mas eu preciso te dar um pano de fundo para que você compreenda o que o Espírito quer te falar essa noite. Irmãos, eu traria hoje a mensagem que eu tinha preparado para o domingo passado. Mas o Espírito Santo ele mudou aquilo que eu gostaria de ter falado, aquilo que eu tinha planejado.
Eu tinha deixado eu ministrei essa palavra no casamento, parte dela, e achava que iria ministrar no próximo culto de casais, mas o Espírito Santo falou: não, você vai ministrar amanhã. E obediente sou, aqui estou ministrando. Eu falei: então, Senhor, o resto agora é contigo. O Senhor faz o restante. E é interessante porque quando ele nos traz algo, quando Ele nos leva em uma direção, nós precisamos ter os ouvidos sensíveis a entender. Por isso que quando Paulo começa a dizer assim: olha, nós precisamos de uma edificação que ela seja eterna, não uma edificação que ela é passageira. E aí eu começo a te perguntar hoje: o que você tem edificado? Para pensar um minuto. Se hoje Jesus chegasse para você, como assim, pastor? Jesus chegasse para mim, irmão? Se eu morrer e você morrer, Jesus chegou para nós. É ou não é verdade? Não tem mais nada para fazer, Jesus chegou. É só esperar o dia, abrir as mãos e ver o que entreguei. Mas se Jesus chegasse para você hoje, qual o legado que você deixaria aqui nessa terra? Já parou para pensar? Ah, aquele ali é o antes. Gostava de bola aquele antes. Aquele ali é o João. Gente boa, né? Nós tivemos agora esses dias, mais precisamente agora, nessa semana, sexta-feira, a morte de uma pessoa muito conhecida na nossa cidade, que já exerceu uma figura de autoridade dentro da cidade. Essa morte, ela nos choca pela maneira como ela aconteceu. Mas eu gosto muito de algo da palavra de Deus que me fala assim, que é melhor estarmos numa casa onde há luto do que numa casa onde há festa. Aí você fala assim: pastor, tem alguma coisa errada. Como que pode ser bom estar numa casa que tem luto? Irmãos, não tem coisa melhor do que você estar numa casa que tem luto. Uma casa que tem luto, ela te faz refletir, ela te faz pensar na sua vida, te faz pensar assim: o que eu estou fazendo da minha vida? Qual a plantação que eu estou fazendo? Qual o edifício que eu estou erguendo? O que eu estou plantando? O que eu estou construindo? O que realmente importa na minha vida? Essas mortes que nós tivemos esses dias nos faz clamar cada vez mais pela nossa cidade. Sim ou não? Todos nós aqui usamos essa estrada constantemente. Precisamos dessa estrada constantemente. É justo a nossa reivindicação de que essa estrada seja duplicada. Mas deixa eu te falar uma coisa. Enquanto nós colocarmos a nossa esperança na estrada ou nos governadores, sinto muito em te dizer, nós podemos estar andando numa rodovia com 4 faixas indo, 4 faixas voltando. Se a nossa esperança estiver na rodovia, fura um pneu, a gente capota e morre. Porque a nossa esperança está naquele local. Hoje o Senhor, Ele te chama para uma transformação diferente. Hoje Ele te chama para um entendimento diferente. Hoje Ele nos chama para compreender aquilo que Ele quer da nossa vida de uma maneira real. Ele me faz entender, e eu estou mais convicto disso. Não é mais tempo de brincarmos, de estar na presença de Deus. O Senhor, Ele não está nos chamando para sermos comprometidos com Ele 40%, 50%. É 100%. Eu e você, nós precisamos ser comprometidos com Ele 100%. E eu só consigo ser comprometido com Deus 100% se eu for verdadeiramente transformado por Ele. Sim ou não? E aí é onde eu entro em João capítulo 2. Porque é engraçado, irmãos, porque Jesus estava numa festa. E aí deixa eu te falar uma coisa, deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu não estou querendo, irmão, com isso te dizer que as coisas que nós vivemos no nosso dia a dia, elas não são importantes. Elas são importantes sim. Deus nos chamou a viver o que nós temos assim, aqui sim. Porque se não fosse para vivermos o que estávamos aqui, nós não estaríamos nesse meio. Tanto é verdade que às vezes eu escuto algumas pessoas falando assim: não, mas
Será que Jesus estaria numa festa se divertindo? A resposta está em João 2. Jesus estava numa festa de casamento. Sim ou não? Agora, não vamos confundir diversão, não vamos confundir uma festa onde as coisas podem acontecer com o que nós vemos por aí, com o pano de fundo que nós vemos nos nossos dias. Porque se você observar o que nós temos por aí, o que tem sido oferecido a nós como um banquete, e tem gente literalmente se esbanjando nesses manjares, o nome disso é morte e destruição. Não tem outro nome. Não tem outro nome. Por isso que o Senhor hoje Ele te chama a uma transformação. E Jesus estava naquela festa, irmão, só para você ter ideia, um casamento naquela época, a festa de casamento durava entre 2, 3 ou até uma semana, 7 dias de festa. Eita Jeová, né? 7 dias de festa. Aí você fala assim, pastor, mas esse povo gostava de festa. Eu vou te contar um segredo. Esse povo gostava mais era de se alimentar às custas dos outros. Porque toda festa, quem bancava a festa era quem? Era o dono da festa. Não tem mais esse negócio igual hoje em dia não, né? Que hoje em dia todo mundo é chique, né? É porque festa de rico é festa assim, irmão. Bobo é nós que é pobre, que dá coisa para todo mundo, né? Porque festa de rico é assim, americano, todo mundo leva alguma coisa, né? E os ricos, cada um leva alguma coisa. Nós que não, vamos lá e come todo mundo, se farta todo mundo, e pega o salgadinho, pega os croquetes, a mão cheia de óleo, que é uma beleza, e vamos para o talento. E por que eu estou te falando isso? Porque esse povo se interessava, na verdade, era na alimentação. Era uma época em que era muito difícil você ter alimentação. Então você tinha um lugar que você podia comer uma semana de graça, comer e beber. Eita Jeová! Não tem como desperdiçar uma boca livre dessa. Não tem como desperdiçar algo assim. Então aquele povo estava ali reunido, aquele povo estava ali junto, todos ali daquela forma, e Jesus, a palavra de Deus fala que Jesus estava ali com os seus discípulos. Os discípulos também estavam todos juntos ali. E é interessante porque Jesus ele começa uma transformação que eu quero trazer o seu entendimento essa noite, que é uma transformação que eu quero que você leve essa transformação para a sua vida. Porque quando esse vinho começa a acabar na festa, eu imagino aquelas pessoas que ficam reclamando. Sabe por quê? Às vezes eu brinco assim, porque eu não gosto de festa. Não é que eu não gosto, eu gosto. Mas às vezes eu faço algumas reflexões sobre festa. Porque às vezes a pessoa se esforça, ela faz tudo o melhor que ela pode oferecer. E ainda tem gente que não gostei do coquete. É ou não é verdade? Aquele refrigerante não era Coca-Cola, devia ser Itucola. Sabe, irmãos, às vezes a pessoa está se esforçando para agradar o outro, e mesmo assim nós vivemos num mundo onde a pessoa está recebendo, ela está comendo, ela está bebendo daquilo que é da outra pessoa, e mesmo assim ela está reclamando. Nesse momento dá vontade de falar assim: vem cá, varão, pode passar ali o telefone da pizza do Boca, peça lá 2, né? Se não está bom aqui, peça 2 lá, coma lá. Porque, irmãos, nós estamos vivendo num tempo onde as coisas facilmente elas se transformam em ira. Então eu imagino como estavam aquelas pessoas na festa, e eu imagino coitado do noivo, coitado da noiva, acaba de repente a coisa começa a ficar aqueles irados, né? Como é que é? Já acabou? Nada mais a me oferecer? Não é possível o negócio. Eu sabia que eles iam dar conta de bancar uma semana. Eu sabia que eles não iam conseguir. Uma ira tremenda, algo que excedia aquilo que era para exceder. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo de ira. Não tem outro termo para isso. Nós estamos vivendo um tempo de ira. Você quer ira maior do que alguém que anda no trânsito
Porque a pessoa deu uma fechada nele, ele sai do carro e dá 2 tiros na pessoa. Por causa de uma fechada. Por causa de uma fechada. Você quer ira maior do que 2 mulheres pegarem uma criança, não sei se era de 9 ou de 10 anos, cortarem a genitália, cortarem a criança toda, despedaçar a criança, sendo uma dessas crianças filha de uma delas? Não estou te inventando esse caso está na mídia. Que ira é essa, irmãos? O que é isso que é provocado dentro do coração humano para produzir algo dessa forma? Que mundo é esse que estamos vivendo que vai produzir algo dessa hora? Mas é engraçado porque quando chega-se diante de Jesus, Jesus calmamente diz assim: mulher, o que queres comigo? Vai chegar a minha hora. Jesus produz, Jesus transforma toda aquela ira, tudo aquilo, toda aquela revolta em algo chamado paciência. Diga assim comigo: paciência. Irmão, paciência é uma virtude que precisamos adquirir. Vou repetir de novo: paciência é uma virtude que precisamos adquirir. Se você é crente, você não tem direito de falar assim: não, eu sou desse jeito, não vou mudar. Você é desse jeito, mas você é crente. Então você tem um Deus que te transforma. Você tem que buscar paciência. É ou não é verdade? Irmãos, às vezes nós somos tão impacientes com coisa do dia a dia, com coisa corriqueira, que nós saímos daquilo que é o foco pelo qual Deus nos chamou. Ronaldo, sobe aqui para mim. E nós saímos do foco daquilo que Deus nos chamou. Por isso hoje o Espírito Santo está te dizendo assim: eu quero te transformar. Eu quero que você tenha paciência no tratar. E aí você vai ter paciência. Primeiro, qual o primeiro lugar que você vai ter paciência? Dentro da sua casa. Lá em casa, de vez em quando eu falo assim: Senhor, me dá paciência, me dá força. Não, Senhor, porque se eu só me der força eu mato, né? Então me dá paciência. Então o primeiro lugar onde você vai ter paciência é dentro da sua casa. O segundo lugar onde você vai ter paciência é no seu trabalho, com o que você tem enfrentado. Aquele seu chefe amoroso, aquele filho de Deus, você vai ter paciência com ele quando ele te pedir aquelas coisas e tu olha assim: mas que isso? Que esse caboclo quer que eu faça aí? Só pode estar me punindo. Quando tiver todo mundo no seu trabalho, ele olha para você, embala as caixas ali tudo para mim. Você chega, vai engasgar assim, tu vai lá: Senhor, eu quero paciência, então eu vou lá e vou embalar. E é sem resmungar, porque se você resmunga, você perde a bênção. Tem gente que fala assim: não, eu tenho paciência, eu estou fazendo esse negócio aqui agora, que tudo é eu, que nessa casa só fica tudo para mim, e que é desse jeito, só lembra do meu nome, é só o meu nome toda hora, e nunca sabe agradecer. Perdeu a bênção, irmão, não tem paciência nenhuma, só está fazendo porque é obrigado. Está entendendo? Então o Senhor, Ele quer te dar paciência, Ele quer te transformar em paciência. E é engraçado, porque antigamente, e até hoje esse ditado existe, tem um ditado que ele diz assim: que quando a pessoa muda, verdadeiramente, ela muda do quê? Da água para o vinho. É ou não é verdade? Ela muda da água para o vinho. Irmãos, eu não vou mentir para vocês, como às vezes eu vejo algumas coisas escritas, até algumas pregações, não, que naquela época era suco de uva. E o suco de uva, ele era adoçado por todo. Irmão, era vinho. Mas pastor, era alcoólico? Irmão, era vinho. Há muito tempo atrás, Noé já tinha tomado todas. Era vinho. Não tem esse negócio de suco de uva.
Pastor, e por que a gente não toma vinho hoje? Para você não se matar, para eu não me matar. Isso é livramento, é para a minha vida. Isso é livramento, é para a nossa vida. Quantos aqui nós vemos aqui caídos? Começaram no vinho. Não tem nada não, pastor. É só um vinhozinho, vai toma uma, toma duas, toma três. Daqui a pouco aquilo domina a pessoa. Está claro o entendimento, irmãos? Precisamos ser transparentes naquilo que Deus quer nos falar e no entendimento de por que não fazemos. E no entendimento de por que não andamos por esse caminho. E é engraçado porque essa água transformada em vinho, irmãos, ela ficava, a palavra fala que Jesus falou para que ela pegasse 6 talhas ou 6 recipientes de barro que ficavam na entrada da casa. Sabe para que esses recipientes de água ficavam na entrada de uma casa, principalmente de um casamento? Porque o povo judeu, ele precisava se purificar praticamente de tudo. Se o povo judeu estivesse passando no caminho dele tivesse um porco, pela lei judaica, automaticamente ele já estava impuro, mesmo ele não tendo tocado. Dependendo da proximidade dele com o porco, ele já estava impuro. E a água era colocada nesses lugares porque a água era usada para essa purificação. Você está me entendendo? Por isso que tinham aqueles 6 potes, digamos assim, ali na entrada. Então era água para purificação. Jesus pega aqueles 6 potes. Eu trouxe aqui também 6 potes hoje. Eu acho que os nossos potes estão mais modernos, né? Não eram tão bonitos assim. Mas eu faço questão de deixar esses potes dessa forma, para que você compreenda e para que você veja o que o Senhor quer fazer aqui essa noite. E eu quero fazer com você hoje, essa noite, 6 atos proféticos dentro dessa palavra que Deus está nos entregando. O primeiro ato profético é aquele que transforma o que era ira em paciência. E eu vou precisar de 6 pessoas que tenham a ousadia no Senhor. De dentro daquilo que eu vou falar, ela fala assim: pastor, eu preciso disso. Eu preciso disso desesperadamente. E essa transformação, simbolicamente, ela vai acontecer aqui no altar do Senhor. Você crê nisso? Então quem é o primeiro que quer se voluntariar? Que quer transformar aquilo que um dia era ira em paciência? Aleluia, pode vir para cá. Sobe aí no altar. Cadê os... Está faltando os recipientes da água. Deixa eu ver se esse aqui dá, enquanto está chegando. Tá. Aí chegou. Legal. Você vai escolher um desses potes representando isso. E enquanto você vai colocando, você vai pedindo isso ao Senhor. Vai colocando e vai pedindo isso ao Senhor. E se você precisa, peça isso ao Senhor também. Não é só para a vida do irmão Davi que está aqui, não. Se você precisa de paciência nos lugares que te rodeiam, porque o Senhor, Ele pega aquilo que era água e transforma em vinho. Aleluia. Você também precisa disso aqui? Eita, Jeová, calma aí. Era um por vez, mas tudo bem, completa lá, aquele lá mesmo, vai. Aleluia. Peça ao Senhor isso. Aquilo que era água, talvez água até de qualidade questionável, o Senhor transforma em vinho, na bebida mais nobre que existia naquela época. O Senhor derrama sobre vocês a paciência que vocês têm vindo buscar aqui essa noite. O entendimento de paciência daquilo que Ele tem derramado e entrega aqui sobre vocês essa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Pode guardar ali pra gente. A paciência não pode transbordar, não. Senão vira ira. Então... Mas é uma simbologia interessante. Pode chegar até o limite, mas quando transborda. E é engraçado, porque, irmãos, a ira em si, a Bíblia fala que ela não é pecado. Olha o que a palavra de Deus fala: ireis, mas não. Porque às vezes, irmão, tem coisa que a gente não tem como segurar. Está aqui dentro da goela. Você fica ali, você fica: Jeová Rafá, filho de Zebedeu.
O problema é quando você transforma a sua ira em pecado. Como? É quando você profetiza coisas ruins com a sua boca. É quando você faz o que não deve. Mas tem coisa, irmão, você tem que morrer ali e matar na unha a tua carne ali, ó, caladinho, caladinho. E Deus vai te capacitar para isso essa noite. Deus vai te transformar essa noite. O segundo pote, ele transforma aquilo que era decepção em esperança. Como assim, pastor? Irmãos, eu imagino o coração daquelas pessoas naquele casamento, daquele noivo e daquela noiva. Você prepara um casamento com tanto amor, com tanto cuidado, todos aqueles detalhes. Quem já foi em casamento sabe, não é verdade? As mulheres, então, elas amam os detalhes. Dia desse estava um detalhe, foi jovem, falou comigo, você viu que lindo aquele docinho? Eu vi, não, eu vi que ele estava bom, estava gostoso, mas que o docinho tinha não sei o que, tinha uns quadradinhos que faziam não sei o que. Eu falei, eu vi também não, eu vi que estava bom. É porque o homem é assim, né? Já a mulher não, ela é detalhista, ela tem as coisas. Mas imagina, a mulher preparou todo e aí chega no momento da festa, o vinho acaba. E a vergonha diante dos convidados, meu Deus, o que eu vou falar? Eu imagino a decepção daquela pessoa que talvez passou planejando aquilo o tempo todo. Há pessoas aqui que estão vivendo uma vida de decepção o tempo todo. Tendo estado decepcionado o tempo todo, ou com você mesmo, ou com o que está ao seu redor, ou com aquilo que você não consegue avançar, ou com aquilo que você não consegue atingir, e essa decepção ela tem te tomado de tal forma que você não consegue mais ter esperança em nada. Mas essa noite o Espírito Santo de Deus ele quer transformar aquilo que era decepção em esperança. Se você acha que o seu casamento ele não tem mais chance, ele é só decepção, essa noite o Senhor quer te dar esperança sobre ele. Se você acha que talvez a pessoa que você tem pedido ao Senhor, ela nunca vai vir, essa noite o Senhor quer renovar a sua esperança com ele. Se você acha que o seu filho não voltará mais aos pés do Senhor, à casa do Senhor, essa noite o Senhor quer renovar a sua esperança nele. É noite que o Senhor quer renovar a sua esperança, o seu entendimento. Aquilo, as palavras que um dia você já ouviu da boca do Senhor, Ele está te dizendo, transformar em decepção, a sua decepção em esperança. Porque foi assim que Ele fez naquela festa. Quem essa noite quer fazer esse ato profético? Transformar aquilo que era decepção em esperança. Se você quer, você pode vir aqui rapidinho. Pegar um dos jarros aqui. Glória a Deus. Rapidinho, sobe aqui. Porque o Senhor quer fazer algo fantástico sobre a tua vida. Aleluia. Eu não tinha planejado assim não, mas Deus planejou. Então vai ser do jeito que Deus quiser. Pode pegar, segura que está pesado. Cada um coloca um pouco, tá bom? Dentro desse mesmo frasco. E você vai profetizando isso quando for colocar. Segura aqui, irmão. Aí. Pode escolher o que você vai colocar. Se é a primeira, você vai ter a honra de escolher qual vai ser. E enquanto isso, se você também se encaixa nessa situação, eu quero que você erga sua mão para cá. E você também ore e profetize isso sobre a sua vida nesse momento. E profetize, pode colocando. Pode colocando. E profetize isso sobre a sua vida. Que toda decepção essa noite virará esperança na presença do Senhor. E que Ele vai derramar a esperança naquilo que você tem crido em nome de Jesus. Pode passar para a próxima. Porque Ele é o Deus que transforma. Ele é o Deus que faz. Ele é o Deus que transforma a água em vinho. E Ele pode fazer isso. Ele pode fazer isso. Ore canta ele manash. Ore chico ele manash. Deus que transforma. Ore canta ele manash. Ore ele manash. Tu é Deus que transforma, Senhor. Ore chico ele manash. Vai dividindo aí de tal forma
todo mundo coloca um pouquinho, tem que ser o mesmo. Oh Deus, transforma, Pai, aquilo que era decepção e esperança, Deus. Transforma, Pai, aquilo que parecia que não tinha mais onde dar certo, Senhor, em esperança em Tua presença, Deus. Por isso, Pai, em nome de Jesus, ó Deus, nós te pedimos, ó Pai. Venha agora, Senhor, transformando, ó Deus. Transformando, ó Pai, no Teu altar, ó Deus. Transformando, ó Deus, na Tua casa, Pai. Transformando, ó Deus, a Tua habitação, ó Pai. Essa habitação terrena, Deus, uma habitação espiritual, ó Pai. Por isso, ó Deus, nós te pedimos, ó Deus. Enche-nos em nome de Jesus. O terceiro pote, que metaforicamente nós podemos dizer e comparar a isso, onde Jesus estava ali naquele lugar, é aquele que transforma o descrédito em confiança. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa, principalmente no nosso meio evangélico. Permitam o seu pastor agora ir na ferida. O nosso meio, ele é um meio que ele está desacreditado. E ele está desacreditado por causa de nós mesmos. Não é por causa do diabo, não é por causa de ninguém, é por causa de cada um que tem se comportado dessa forma. Irmãos, eu sou de um tempo em que ser crente, quando eu falava assim, eu sou crente, o cara falava assim, pode vender que esse aí é brita. Se falasse assim, eu sou pastor, vixi, pode vender para esse homem, porque esse aí não dá cana em ninguém não. Não, hoje em dia, a pessoa fala assim, é crente, a pessoa, veja bem, fala assim que é pastor, veja bem. Irmãos, isso não é à toa. É claro que tem a parte que o diabo exagera e algumas coisas para tomar conta, mas isso é plantação de muitos servos de Deus, a verdade é essa. Servos de Deus que se comprometem e não pagam. Servos de Deus que tem, digamos assim, chega para o seu irmão e fala, ó, vou pagar tal dia e não paga. Irmão, deixa eu te falar uma coisa, o problema acontece com todo mundo, mas seja crente, seja homem. Você chegou lá no dia, não tem, chega lá e dá uma satisfação. Vem cá, vamos aqui, podemos resolver de outro jeito, vou receber tal data, vamos ajustar aqui, não estou conseguindo pagar assim, podemos pagar desse jeito? Quantos estão entendendo o que eu estou falando aqui? E aí, por isso, irmãos, que às vezes nós estamos vivendo uma época em que o nosso descrédito, há sobre nós um descrédito terrível. Há sobre as nossas casas falta de credibilidade, porque nós estamos falando uma coisa, estamos vivendo. Porque Jesus é amor, Jesus ama todo mundo. Na sua casa, você não tem crédito, porque você fala uma coisa e vive outra. Por isso que o Senhor está te chamando essa noite. Há um momento de transformação. Você precisa sair essa noite aqui e não ser mais uma pessoa desacreditada, mas você precisa ser alguém digno de confiança. Alguém que quando as pessoas passarem por ele ali, fulano, aquele ali, meu amigo, pode vender para ele. Aquele ali ele vai te pagar, pode vender para ele que eu assino embaixo. Irmãos, eu não desisti dos filhos de Deus. Eu não desisto. E eu vou falar uma coisa, Deus tem me honrado. Na minha casa, praticamente quase 100% do que tem na minha casa, o que é feito sempre por servo de Deus. E de preferência de servo de Deus que ainda seja mais perto de mim, da minha igreja. E eu vou falar uma coisa para vocês, eu não tenho me decepcionado, eu só tenho agradecido a Deus. Porque aqui no nosso meio há homens e mulheres que são de palavra, que cumpre aquilo que fala. Está vendo como a gente não tem só exemplos negativos, mas nós temos exemplos positivos?
Eu creio que aqui no nosso meio há pessoas que têm honrado, que têm tido crédito. Mas eu sei que muitos, por outras circunstâncias e por coisas que às vezes nunca prestaram atenção, talvez eles perderam o seu crédito. E quando eu falo de perder o crédito, é em todos os sentidos. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Se o seu nome está sujo, limpa o seu nome. Pastor, que palavra dura, pastor. Limpa o seu nome, irmãos. Nós não fomos feitos para andar por aí com o nome sujo. Um dia ou outro vai acontecer, nós vamos passar por problema, vai ter dificuldade, vai encatar daqui, vai dali, mas limpa seu nome. Eu costumo dizer que a gente é pobre, mas tem que ser limpinho. É ou não é verdade? Limpa seu nome, pastor, eu não sei nem como começar. Olha aqui como é que você vai começar. Hoje Jesus vai transformar. Nós estamos falando em noite de milagre. Jesus vai transformar, irmão. E Ele vai fazer coisas que você duvida. Se hoje você colocar assim, eu coloco diante do Senhor, aquela dívida é impagável, eu não tenho como pagar aquilo, mas eu vou pagar. O Senhor vai te honrar, Ele vai te surpreender. O Senhor vai te surpreender. E Ele vai te surpreender. Ele quer transformar aquilo que era descrédito na sua vida em confiança. Você vai ser um homem ou uma mulher de confiança. Onde os seus pés tocarem, ali passará, ou ali passarão homens e mulheres de confiança. Quem precisa desse milagre do Senhor, vem aqui. Pastor, esse é mais difícil, né? Esse é mais difícil, porque ele traz a gente assim à tona. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Quando você estiver se preocupando com o que o outro pensa, com o que o outro acha, você vai viver sempre essa vida rasteira com o Senhor. Essa vida onde Ele não vai conseguir alcançar aquilo que você precisa, em nome de Jesus. Então venha diante dEle, não é diante de mim, não é diante da igreja, é diante do Senhor. Aquilo que era descrédito, o Senhor quer transformar em confiança na presença dEle. Confiança diante dEle, no altar dEle, na casa dEle. Se você precisa, erga tua mão para cá, não tenha vergonha. Senhor, eu preciso ser essa pessoa de confiança, daquilo que onde o Senhor quer me levar, daquilo onde o Senhor quer me trazer. Eu preciso, Deus, receber, ó Deus, a credibilidade, ó Pai, que eu só posso alcançar no Senhor. E Ele vai transformando a nossa casa, Ele vai transformando a nossa habitação, até que nós chegamos na quinta coisa que Jesus fez e que Jesus transforma ali naquele casamento. Quinta, quarta, né? Já estou pulando uma. Ele transforma aquilo que era ansiedade em paz. Irmãos, a ansiedade, ela provoca um sofrimento antecipado nas pessoas. Nós estamos vivendo um mundo hoje, talvez você não saiba disso, mas se você estudar um pouquinho você vai ver. O mal desse século talvez chame-se ansiedade. E eu vou te dizer uma coisa, eu que vos digo, eu luto contra isso todos os dias. Eu sou ansioso, mas tenho buscado não ser, em nome de Jesus. Veja se você se identifica. Quando você deita para dormir, você fica relembrando tudo que você fez no dia e já planejando como que vai ser no outro dia. Inclusive as cenas, do jeito que vai acontecer. Não, se isso acontecer assim, vai ser desse jeito. Tem gente que não tem esse problema, deita e dorme, bufa. Mas tem gente que ele fica ali, ó, remoendo aquilo, e fica aquela coisa na cabeça. Não, se ele falar isso, eu falo aquilo. Aí a pessoa não te respondeu alguma coisa lá no WhatsApp. Vixe, tá vendo? Já tem alguma coisa contra mim, tá vendo? Aí vira uma teoria da conspiração. Porque a ansiedade, ela produz isso. Irmãos, imagine naquela festa
Como aquelas pessoas deviam estar ansiosas? Eu não tenho o que fazer, de onde que eu vou tirar vinho para esse tanto de gente? E eu imagino, você já viu aquela situação quando você está com um problema grave? Não, eu vou pegar na ferida de vocês. Presta um celular aí, alguém. Presta aqui. Isso é ansiedade. Você está andando, você pega seu celular do bolso, aí de repente, pumba, cai desse jeito. Irmão, esses 4 segundos até você pegar o celular, olhar para ele e ver se ele não está trincado, tem gente que quase infarta durante esses 4 segundos. Ainda mais quando ele é muito recomendado por quem deu. É ou não é verdade? É quase um infarto, né? Deus está falando, meu filho. Deus está falando. Segura o teu celular, né? Receba de Deus e guarda, senão tu é um homem morto. A ansiedade, ela toma conta de nós de tal forma que é uma agonia. É uma agonia. Pessoas que ficam agoniadas, que elas perdem o rumo daquilo que é, e às vezes por motivos bobos, por motivos torpes. Aí às vezes a gente esquece do que é importante pelo que é menos importante, ou porque não é nada importante. Por isso essa noite, quando o Senhor Jesus está no lugar, quando Ele está, Ele transforma aquilo que é ansiedade em paz. Aí é aquela paz que excede todo entendimento. Sabe aquela paz quando você olha para os boletos e está tudo pago? Olha, quando tu olha para os boletos assim e fala assim: oh Jeová, oh Deus bom, vence tudo. Sabe aquela paz? Aquilo ali provoca ou não provoca paz? É bom demais da conta, irmão. Não é verdade? Aquela paz quando você se controlou e o cartão de crédito chega levinho, chega levinho. Naquele mês não recebe nem fatura. Vem de mim, Jeová, vem de mim, Jesus. Não vem nem fatura porque não tem o que cobrar. Oh, que beleza, irmão. Isso é paz. Isso é paz. Claro que eu estou brincando com você. A paz que excede todo entendimento, ela vai muito além disso. A paz que excede todo entendimento é quando, mesmo naquela situação difícil, eu olho e falo assim: eu tenho um Deus que cuida de mim. Não é a circunstância que vai me derrubar, não é a circunstância que vai me deixar para o lado, não é a circunstância que vai me atrapalhar. Eu tenho um Deus que me transforma e cuida de mim. E aí eu começo a experimentar a paz que excede todo entendimento. Quem quer trocar a ansiedade pela paz que excede todo entendimento? Vai ter fila agora, né? Os 5 primeiros que chegarem, tá bom? Se não, você espera a sua vez agora. Vai orando de lá. Em nome de Jesus. Aleluia. Vai colocando, vai pedindo para que o Senhor transforme. Se você precisa também, não está ali, levanta a tua mão para lá, irmão. Peça a Deus: ô Senhor, transforma isso na minha vida. Derrama sobre mim esse milagre. Eu preciso dessa paz que excede todo entendimento. Eu preciso parar de ficar pensando o tempo todo como é que vai ser o amanhã, se eu não estou vivendo nem o hoje. É impressionante, irmão. Tem gente que está pensando o que vai jantar no café da manhã. O cara está tomando o café da manhã, comendo a tapioca. Fala: Jesus amado, será que vai ter a janta? Ele já pula até o almoço. Ajuda ele, irmão. Pode colocar tudo aí. Termina esse aí. Aleluia. Em nome de Jesus. Meu filho, mas tu tá ansioso, é? Agora eu fiquei preocupado. Agora eu fiquei preocupado. Então, meu filho, nunca conheça um negócio chamado boleto, não. Eu largo isso pra lá. Na sua vida. Nós temos agora a quinta
coisa que Jesus transformou. Eu particularmente amo essa parte. Irmãos, uma festa de casamento, ela precisa ser marcada por algo chamado alegria. Diga assim comigo, alegria. Por quê? Porque é um momento feliz. É ou não é verdade? Sabe o que Jesus faz? E o que Jesus fez ali? Ele transformou o que tinha para ser triste em alegria. Aquela festa, irmão, era para ter sido uma tragédia. E da tragédia, Deus transformou aquilo ali num milagre. Jesus transformou num milagre fenomenal. Qual é a dificuldade que você tem passado hoje? Hoje, qual é a sua dificuldade? Qual é a sua luta? Qual a coisa que você acha que na sua vida é uma tragédia, que não tem solução? Jesus quer transformar o seu pranto em alegria. Deixa eu te falar uma coisa. Nós não fomos feitos para andar em tristeza. Quando nós andamos em tristeza é porque nós estamos desconhecendo a quem servimos. E com isso eu não estou te dizendo que vai ser tudo maravilha na sua vida. Eu estou te dizendo que desconhecemos a quem servimos. Porque, irmãos, a alegria que está em mim, que a palavra de Deus fala, ela excede o entendimento humano. É aquela alegria que você vê em servos de Deus, que às vezes, mesmo diante de uma luta, mesmo diante de dificuldade, ele está o quê? Está sorrindo, ele está alegre. Ele sabe que quem sustenta ele é o Senhor. Está uma luta terrível na casa, está uma luta terrível na família. Senhor, mas a minha alegria, ela vem de Ti, Senhor. Imagina a alegria daqueles noivos naquele casamento. Imagina a alegria daqueles noivos. O que era para ser uma tragédia vira o maior milagre de um casamento da história. Jesus quer transformar a sua casa espiritual hoje dessa forma. Aquela coisa de você viver com a cabeça para baixo, numa tristeza só, não encontra alegria em nada, não encontra prazer em nada. O Senhor quer mudar o seu entendimento essa noite. O Senhor quer transformar o seu entendimento hoje. Onde há tristeza, o Senhor quer transformar em alegria. E a alegria, irmãos, que o Senhor quer transformar não é irresponsabilidade. Porque muitas vezes nós vemos pessoas que vivem de uma maneira irresponsável. Vai passando o cartão aí, quando passar nós comemos. Vai passando, uma hora chega. Uma hora não chega mais, né? Porque não vai passar mais. Jesus quer transformar a tristeza que talvez esteja no seu coração hoje em alegria, em uma motivação diferente de viver. Mas para isso você tem que entender qual é a motivação do seu coração, qual é a casa que você está fazendo hoje. Se você entregar a sua vida para Jesus 100%, a sua motivação é Ele, a sua alegria é Ele. Ele é a sua alegria. Sabe, você vai voltar a ter prazer de estar aqui nessa casa. Você vai voltar a ter prazer em servir ao Senhor. Você vai voltar a ter prazer, entendimento e alegria de coisas simples. Quantas pessoas não têm mais alegria numa coisa simples de juntar a sua família, comer uma pipoquinha, assistir um filme? Meu irmão, tem coisa mais alegre que um negócio desse? Não depende de dinheiro, irmão. Não depende de dinheiro. A alegria das pequenas coisas, do pequeno trato. A alegria, irmão, de pegar aquele arroz quentinho com 2 bifes do zoião. Quentinho na hora. Para dentro é o que tem para hoje. Vamos embora. E amém, Senhor. Obrigado. Irmão, quem é alegre com os 2 bifes do zoião na hora que pega a picanha com alho? Eita Deus, eita Jeová! Aí é alegria total, é plena, é festa. Quem essa noite precisa transformar aquilo que era tristeza em alegria sobre a sua vida, pode vir aqui no altar do Senhor.
Senhor quer devolver a vocês o prazer e a percepção de estar com Ele, na presença dEle, diante dEle. O Senhor quer transformar aquilo que era tristeza em alegria. Mesmo sentado, se você precisa disso, você também pode erguer sua mão para cá e pedir sobre a sua vida, sobre a sua casa. Nós estamos profetizando que a nossa casa será transformada. E a sua casa, quando eu estou te falando agora, é a sua casa no singular, não é a sua casa habitação, onde está a sua família, é você, porque você é casa do Senhor, você é casa do Espírito Santo de Deus. Então, quando falando, pode terminar, irmão, preencha a alegria tem que ser total, já sai sorrindo. Amém? E tá geladinho, irmão, tá, é bom o mistério, hein? E a sexta e última tarefa, o Senhor, Ele transforma o que é indiferença em amor. O Senhor, Ele quer transformar essa noite a nossa indiferença como servos dEle em amor por Ele e pela sua obra. A indiferença da nossa vida espiritual, Ele quer transformar em um amor genuíno por Ele. Sabe aquele amor lá do primeiro amor, aquele primeiro momento que nós conhecemos ao Senhor? Aquele amor que te fazia querer saber tudo que tinha relacionado à obra do Senhor. E você vivia isso 24 horas do seu dia. Porque Ele transformou isso naquele casamento. Eu imagino o noivo e a noiva olhando um para o outro e falando assim: Deus realmente nos ama para nos abençoar de uma maneira tão generosa. E talvez, eu tenho certeza que se você pensar um pouquinho agora aí mesmo, meio a tantas lutas, você tem tantos motivos para perceber que Deus te ama. Se você tem um emprego, é porque Deus te ama. Pastor, o senhor não sabe o que é acordar às 5 horas da manhã para ir para o meu emprego. Talvez eu não saiba, irmão, que é acordar às 5 horas da manhã para ir para o seu emprego. Mas eu sei que tem muita gente que queria acordar às 5 horas da manhã para ir para o seu emprego. E que vai acordar às 5 horas da manhã para procurar um emprego. Será que a sua condição está tão ruim assim? Deus quer tirar a indiferença minha, sua, nossa, pela obra dele, irmãos. Deixa eu te falar uma coisa. Olha aqui para o seu pastor, com muito amor que eu vou te falar. Se você vê uma pessoa literalmente indo para o inferno e aquilo não dói no seu coração, a ponto de te motivar a fazer alguma coisa, tem alguma coisa errada na sua engrenagem, irmão. Tem alguma coisa errada. E sabe o que é o nome desse erro? Ele chama-se indiferença. Por isso que a palavra fala que chega em determinados momentos que nós precisamos trocar o que é o nosso coração de pedra por um coração de carne. Por isso a palavra de Deus, ela fala tanto em transformação. Por isso Jesus transformou a água em vinho. Há uma simbologia maior. E é interessante que no final Jesus fala assim: olha, revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Irmãos, o milagre da transformação, ele serve para que a glória de Deus seja manifesta sobre nós. Porque quando a pessoa olha aquele camarada que andava no meio da rua, todo sem rumo, todo sem destino, e agora ele é uma pessoa diferente, correta, e a pessoa olha assim: o que aconteceu com esse camarada? Oxi, o que aconteceu com esse? É esse mesmo? É aquele ali que estava daquele jeito, naquele dia. Sabe quando isso acontece sobre a sua vida? A glória de Deus é manifestada através de você. E você ganha mais fazendo do que falando.
E Deus consegue transformar de tal maneira. Por isso, irmãos, que nós temos que lutar contra algo chamado inconstância. De não ficar titubeando, de não ficar voltando o tempo todo, mas de caminhar firme. Porque a sua vida, ela precisa ser uma manifestação da glória de Deus. Irmãos, mas por um instante, pense na sua vida. Pelas suas atitudes. Pelas suas atitudes. Você acha que tem como alguém saber se você é crente ou não? Pense só, não fala. Isso é você e Deus. Me permita ir mais profundo com você. Pela sua maneira de vestir. Você glorifica o nome do Senhor? Deixa eu te dizer uma coisa. A nossa roupa, ela não diz, simplesmente pela nossa roupa, que nós somos, digamos assim, cidadão do céu. Mas um cidadão do céu sabe como usar suas roupas, sem precisar ficar sendo policiado o tempo todo. Por isso hoje o Senhor quer transformar aquilo que é indiferença pela obra, indiferença por aquilo que nós estamos vivendo, indiferença pela dor do meu irmão, indiferença pelo sofrimento dentro da minha casa, da minha esposa, do meu marido, do meu filho, do meu pai. O Senhor quer transformar essa indiferença num amor tremendo que você vai sentir, um amor que você nunca imaginou sentir antes. Talvez você fale assim: pastor, como que eu vou amar meu pai? Meu pai só faz coisa ruim para mim. Já te contei o meu testemunho, mas eu quero te repetir. Meu pai, ele é falecido. E o meu pai, irmão, pensa um homem bruto, era meu pai. Quem teve a oportunidade de conhecê-lo sabe do que eu estou falando. Era bruto igual Siri na lata, não tinha conversa com ele. Irmãos, eu não tenho na minha memória um exemplo, na minha lembrança, de um beijo que meu pai tenha me dado. Não existia isso. No máximo, no máximo, em dias bons. Humanamente falando, eu tinha tudo para detestar o meu pai. Tinha todas as razões humanas para isso. Mas Jesus um dia me alcançou. E o que era indiferença, Ele transforma em amor. Irmãos, eu comecei a ter esse entendimento na palavra do Senhor. Eu comecei a amar meu pai de uma maneira assim. E às vezes algumas pessoas que estavam próximas a mim: você é um trouxa. Como é que você faz isso? Fazendo tudo isso, irmãos. No final da vida do meu pai, eu me tornei tão amigo do meu pai. Tão amigo do meu pai, que ele não fazia nada sem falar comigo. Nada. Tudo para ele fazer, ele vinha falar comigo. Já eu até brincava. Tinha hora que parecia que eu que era o pai, que ele que era o filho. De tal maneira que as coisas inverteram, irmãos. Mas inverteu porque um dia eu tomei a decisão de ficar no prejuízo. De falar assim: eu vou amar meu pai, porque ele é meu pai. Porque a palavra de Deus fala: honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os seus dias na terra. Ela não diz assim: honra se o teu pai for bonitinho, se ele for bonzinho. Se a sua mãe for bonzinha, honra. Tem essa condição lá? Honra. Honra. O Senhor transforma aquilo que é indiferença em amor. Quem essa noite precisa transformar aquilo que é indiferença em amor? Pode vir aqui diante do altar do Senhor e fazer isso, diante da presença dele. Se você precisa também, ergue a tua mão para cá. Enquanto isso, a equipe de louvor vai subindo para o altar do Senhor. É noite de transformação nesse lugar. Talvez você entrou aqui essa noite como água, mas você vai sair daqui como vinho.
com teu coração na presença dele, diante dele. Completa o restante. Pode trazer. Pode trazer aqui. Senhor, essa noite quer transformar a nossa indiferença em amor na presença dele, diante dele. Por isso essa noite o Espírito Santo de Deus, ele quer trazer a você um entendimento, trazer a mim um entendimento dessa transformação que é possível vivermos na presença dele. E ao final de tudo nós faremos o último ato profético com todas essas coisas, você vai entender daqui a pouco. Mas enquanto isso eu quero que você fique de pé, porque hoje o Espírito Santo ele já ministrou sobre nós. Mas agora eu quero que novamente nós louvemos ao nome do Senhor com aquela canção, só que de uma maneira diferente agora. Como, pastor? Entrega a sua vida agora ao Senhor, naquilo que Ele precisa mudar. Se derrama diante dEle naquilo que Ele precisa mudar. Diga para Ele: Tu és bem-vindo na minha casa. Eu sou a tua casa, Espírito Santo. Eu sou a tua casa, Espírito Santo. Talvez você já não sinta essa presença dEle em muito na sua vida, mas é noite que Ele está te dizendo: vem em casa minha. É lugar hoje você que eu quero habitar. Pode diminuir um pouco dessas luzes da igreja, porque agora eu quero que você tenha um momento, você com Deus. Você é a casa dele agora. Você é a casa dele. Pode diminuir as luzes da igreja. Pode ir diminuindo um pouco, porque agora importa você e o Senhor. Não importa quem está do seu lado. Cada um é uma casa diante dele. Pode apagar as outras lá também.